Fala pessoal, muito bem-vindos mais uma vez aqui no blog Cleared for Takeoff, livre decolagem. Dessa vez eu venho para fazer uma sessão de respostas para as perguntas do Thiago Laranja. Valeu Thiago, valeu aí por curtir o canal, valeu por ler o blog. O Thiago fez bastante pergunta aqui, ele tem algumas dúvidas em relação à profissão de técnico de manutenção aeronáutica aqui no Canadá. E eu vou começar aqui respondendo na ordem, Thiago, o que eu puder responder aqui eu vou te responder agora. Você começou perguntando aqui em que região dentro da província do Canadá o mercado para mecânicos de aeronaves está mais aquecido. E no Canadá todo, de uma maneira geral, Montreal eu acho que é a sede da aviação, vamos dizer assim. É onde a gente tem a sede da Bombardier, fica aqui em Montreal. A Air Canada. A Air Canada, na realidade, tudo está funcionando já praticamente em Toronto, está tudo quase lá, mas ainda continua tendo como a sua sede, o seu escritório principal em Montreal. Ou seja, demonstrando aí talvez uma força provavelmente aqui da província em manter as coisas aqui, alguma questão de lei, enfim. Não sei porquê, já que tudo praticamente está funcionando basicamente em Toronto, mas ainda tem centro de treinamento aqui, ainda tem a sede principal da companhia em Montreal. A IATA tem a sede mundial também aqui em Montreal, o que mostra também um pouco da força da cidade, da província do Quebec para a aviação. Enfim, eu acho que falando em aviação no Canadá, principalmente para mecânicos, eu acho que Montreal é a cidade. Não digo nem a província de Quebec, especificamente Montreal. Nós temos dois grandes aeroportos, um em Mirabel, que é um pouco mais no interior, aviões cargueiros, e o aeroporto principal, o aeroporto internacional de Montreal, o Pierre Elliott Trudeau. Eu acho que nessas duas localidades é onde se concentra as maiores possibilidades de emprego aqui no Canadá. Pergunta número 2 aqui, qual o nível de inglês e francês que é exigido para o mecânico recém-chegado? Eles pressionam muito a pessoa ou são pacientes com isso? Essa é uma pergunta boa, bastante gente tem dúvida em relação a isso, ao idioma, né? Enfim, eu quando cheguei aqui, o meu nível de francês era praticamente 0 e o meu inglês eu vou dizer que era nota 5. Demorei um pouco para conseguir emprego, demorei 4 meses, mas não foi pelo idioma. Eu acho que foi mais o momento em que eu cheguei e, na realidade, eu não tinha isso aqui, eu não tinha o meu blog que dava algumas dicas, enfim, eu não tinha ninguém aqui, não conhecia ninguém da área que pudesse dar algumas dicas, então eu fui trilhando os meus caminhos e fui na tentativa e erro mesmo. E por isso acabou demorando 4 meses até eu encontrar o caminho mais fácil e conseguir o meu primeiro emprego, que aliás é a empresa que eu trabalho até hoje. Quanto ao nível de idioma, então eu acho que eles são bem pacientes. Principalmente para quem aqui na província do Quebec se esforça para falar o francês. No mercado da aviação, o inglês ele é predominante, você tem que saber, já que os procedimentos, manuais, enfim, são todos em inglês. Mas aqui na província do Quebec, como eles querem manter a língua, eles têm esse esforço por manter a língua, afinal é uma provinciazinha no meio de toda a América do Norte, exceto o México, mas grande parte da América do Norte falando inglês e só uma província falando francês. Então eles têm esse esforço em manter o francês. Por isso, se você se esforçar para falar o francês, eles têm muita paciência e dão bastante incentivo para quem quer aprender. O inglês é a mesma coisa, só que eles estão mais acostumados a qualquer um fala inglês. E então não é tão assim paciente quanto com o francês. Mas o fato de qualquer um falar inglês, você também vai encontrar todos os níveis possíveis dentro do inglês. Mesmo aqueles nascidos aqui, tá? Quem nasceu aqui no Quebec, muitos deles não falam inglês. Então quando eles se esforçam para falar inglês com alguém que não entende francês, eles também têm paciência. Então eu acho que aqui, como é um país que está sendo feito por imigrantes, eles têm tido bastante paciência com o idioma, então não é algo a se preocupar muito com isso. Claro que a língua daqui é inglês, francês, você vai acabar falando, vai ter que falar, não tem jeito, né? É possível ser contratado, trabalhar em Quebec só com inglês?
Sei que para imigrar pelo provincial quebecois é só francês, mas tem o federal também. Na verdade, eu não sei como é que está o processo de imigração agora, tá certo? Quando eu vim pelo processo do Quebec, mas obrigatoriamente você tem que passar pelo processo federal também. E naquela época não é que era obrigatório o francês. Eu não sei como é hoje, mas você tem um certo número de pontos a atingir. E atingindo esse número de pontos, você se torna alguém elegível ao processo de imigração. É claro que o idioma dá pontos, então o francês também te dá pontos. Eu lembro que no meu caso, somando todos os pontos que vai de escolaridade, idade, se tem filhos, enfim, uma série de tempo de profissão, o tipo de profissão, ou seja, na minha época era em alta demanda, eu acredito que ainda esteja em alta demanda, então dava muito ponto à área de manutenção aeronáutica. Enfim, o idioma contava para esses pontos. E eu lembro que no meu caso, para eu atingir os idiomas, eu precisava ter o francês básico. Então eu corri atrás do francês básico. Mas se de repente, dentre as outras coisas, eu já atingisse os pontos necessários, nem o francês básico eu precisaria ter naquele momento. Eu não sei como é hoje, se está sendo exigido o idioma, tá? Mas quanto à sua pergunta de se é possível trabalhar sem o francês, sim, é possível. Dentro da minha equipe eu tenho, vamos dizer assim, 40% que só fala inglês, mais outros 40% que só falam francês, e por incrível que pareça, apenas 20% são bilíngues, completamente bilíngues. Então é possível sim trabalhar tanto só falando em francês como só falando em inglês, plenamente possível aqui na província do Quebec. Outra pergunta, é possível notar no dia a dia a necessidade que o Canadá tem de mecânicos de aeronaves, no geral? Ficam vagas sempre abertas, pessoas comentam ou algo assim? Eu comentei no outro vídeo que a aviação tem passado por uma crise nesse ano. Essa crise deu uma amenizada, mas ela ainda está aí. A empresa que eu trabalho demitiu alguns mecânicos e agora todos eles já voltaram. Eles chamaram de volta depois de 2, 3 semanas que tinham sido demitidos. Então a aviação está fazendo uma onda aí, mas toda hora tem vaga, toda hora abre vaga. Então é algo que é perceptível sim a necessidade de pessoal com formação, com experiência, enfim, é nítido essa necessidade, a gente vê sim no dia a dia. Como é o tratamento interpessoal no dia a dia com um mecânico que vem de fora? Existe preconceito? Não existe preconceito até onde eu vi. Eu nunca senti preconceito e na equipe que eu trabalho, nós temos eu de brasileiro, só eu de brasileiro, nós temos paquistanês, nós temos 2 da Argélia, nós temos um da Itália, nós temos também um do Marrocos, tem outro do Chile, enfim, alguns imigrantes, todos eles se dão bem, todos eles trabalham juntos, todos eles saem na hora do almoço juntos para almoçar juntos, enfim, eles não ficam fechadinhos nos seus guetos. É claro que às vezes quando a pessoa chega e ela tem um pouco de dificuldade com o idioma, se tiver alguém que trabalha junto e que fala o idioma materno, por exemplo, chega alguém do Brasil aqui, você tem alguma dificuldade com inglês ou francês ou ambos, e você encontra algum brasileiro onde você trabalha, eu acho que é natural que você se junte com essa pessoa nos horários dos intervalos, no almoço, trabalhando, enfim. Eu acho que isso dificulta um pouco. Apesar de ser algo que eu acredito que seja natural, eu acho que dificulta um pouco no desenvolvimento do idioma, no desenvolvimento interpessoal com as pessoas. Eu acho que isso deve atrapalhar um pouquinho. Mas é possível que aconteça, como eu disse, se as pessoas tiverem aí dificuldade, principalmente com o idioma. O canadense, de fato, é paciente com as pessoas e com os novatos. Eu acho que o canadense, na realidade, ele é paciente com tudo, pelo que eu tenho visto. Assim. Eles têm, sim, paciência com as pessoas trabalhando. Não sei se eu dei sorte na empresa que eu trabalho ou na equipe que eu estou. Não vejo aquele estresse, aquela coisa de aquela pressão, aquele estresse, aquele tratamento ruim um com o outro, enfim, nunca vi esse tipo de coisa. Como eu disse, eu tenho só a minha experiência da empresa que eu trabalho, das pessoas com quem eu trabalho.
tirando por essas pessoas, eu te falo que eles são bem pacientes e apesar de muita gente achar que o canadense é um povo frio e tal, eu não tenho visto isso não. Eu tenho visto eles se divertindo bastante entre eles, brincando, enfim, trabalham em bastante harmonia. Qual é o horário de trabalho na maioria das empresas? Olha, Thiago, essa pergunta é meio complicada, viu? Porque cada empresa tem o seu tipo de trabalho. Existem aqui o que eles chamam de Nurse Journey, que é a jornada de enfermeiro, que é você trabalha 4 dias, folga 4. Existe, e aí trabalha 10 ou 12 horas por dia. Existe aqueles que trabalham em hangar 8 horas por dia, de segunda a sexta. Na empresa que eu trabalho existe de segunda a sexta, 8 horas por dia. Existe de segunda a quinta, 10 horas por dia. E existe de sexta a domingo, que é o turno que eu trabalho hoje. 3 dias por semana, sexta a domingo, 12 horas por dia. 12 na sexta, 12 no sábado, 12 no domingo. Folga segunda, terça, quarta e quinta. Bom, né? Muita gente gosta, mas você não tem nenhum final de semana livre. São 12 horas de trabalho aí na segunda, na sexta, no sábado e no domingo. Quanto ao horário, na empresa que eu trabalho, de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, eles entram às 6h30 da manhã e saem às 2h50. Ou seja, são 8 horas de trabalho mais meia hora, que é o horário de almoço. Desculpa, como aqui você ganha por hora, eles trabalham meia hora a mais para compensar a meia hora que eles tiram de almoço para ganhar 8 horas por dia. Então trabalha das 6h30 da manhã às 2h50 da tarde. Às 3h30, então tá todo mundo em casa aí. Segunda a sexta-feira. Quem trabalha de segunda a quinta, 10 horas por dia, trabalha no turno da tarde. Entra às 3 horas da tarde e sai às 1h30 da manhã. E o meu horário é de dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, sexta, sábado e domingo. Qual é a visão que as empresas têm dos mecânicos que vêm do Brasil especificamente? Isso é curioso, eu já conversei com alguns mecânicos aqui, 2 na verdade, brasileiros que vieram trabalhar comigo uma época e depois foram embora, e o que aconteceu comigo mesmo. Eles acham que o brasileiro trabalha bastante. Enfim, eles aqui têm um ritmo um pouco mais tranquilo, uma pegada mais light. Por exemplo, 2h50 acaba o turno, 2h45 as ferramentas caem da mão. Assim, acabou e acabou, e não tem conversa. Os brasileiros eles têm um ritmo mais acelerado. Eu não sei se é porque no Brasil a maioria vem de companhia aérea, vem do trânsito, vem do pernoite, correria. Então eu acho que eles têm essa visão de que o brasileiro é rápido, ele faz as coisas rápidas. Então essa é a visão que eles têm, de um povo que trabalha bastante, rápido, non-stop. Eles até falam assim, olha, vai com calma aí, tá bem rápido isso daí. Essa é a visão que eles têm. É possível ser imigrante e chegar no Canadá ainda sem experiência para tentar começar como aprendiz ou a experiência prévia é obrigatória? Tiago, seguinte, a experiência ela vai facilitar muito para você entrar no mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que é impossível entrar sem experiência, mas eu acho que é mais difícil sim entrar sem experiência. Você não tem como provar que você sabe alguma coisa até porque você não tem experiência. Aqui a formação é diferente, a formação deles aqui é de 3 anos em período integral. Então o cara estuda de manhã e à tarde, o estágio está lá dentro, as escolas de formação aqui, o cara tem um avião dentro da escola, dentro de um hangar da escola, para todo mundo fuçar e aprender à vontade, enfim. No Brasil, muita gente se formou sem saber fazer um arame de freno. Então é difícil, sem experiência, conseguir alguma coisa, a não ser que você pegue aquele momento em que a onda está lá em cima, pico de contratação, e aí, claro, eles contratam todo mundo. Mas a experiência ajuda bastante. Bom, esse vídeo já está um pouco longo, aí chegando quase a 15 minutos. Tem um monte de gente ainda perguntando. Estevão deixou um comentário aí no último post. Estevão, próximo vídeo eu respondo as suas perguntas, ok? Esse já está bem longo aí, mas no próximo eu respondo as suas perguntas. Eu queria agradecer demais aí o pessoal que está se inscrevendo no canal. O canal tem um vídeo, começou agora aí, já um monte de gente aí já está clicando aí, se inscrevendo. Valeu pessoal, valeu para vocês que estão aí seguindo o blog. E mais uma vez aí, se vocês tiverem dúvidas e eu puder ajudar, deixa nos comentários, se inscreve no canal.
Segue o blog, pode deixar pergunta no comentário do blog, pode mandar por e-mail, deve estar aqui em cima por aqui assim, deve ter aqui contato, você pode mandar um e-mail para mim também, ou deixar o comentário no próprio YouTube, no vídeo, e se eu puder te ajudar, puder responder, eu farei com o maior prazer. Beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado por seguir o canal, muito obrigado por seguir o blog e até mais.